reflexivo, né? Sutil, percebem? Ninguém entra nesse relacionamento esperando ser ferido. O problema é que no começo parece sempre ser amor, mas só que o encanto começa a virar uma armadilha. Vocês perceberam como tudo começa com algo muito bonito? Tem até um termo para isso, eles chamam de love bomb. No início, eles começam a ligar 100% para você do tempo, eles preenchem o seu tempo com ligações, com chamadas de vídeo, aparece do nada na sua casa, aparece do nada no seu trabalho, na faculdade, e tudo para te cercar, para que você não comece a pensar em outras coisas a não ser neles mesmos, né? Então parece uma coisa que é bonita, um olhar, um elogio, uma promessa de amor. 2 meses já querem morar juntos, né? Se for 2 meses, que a maioria deles às vezes é 15 dias, 20 dias. Você não me ama. Se você me amasse de verdade, já tinha me convidado para morar junto com você, né? No início é encantador, quase mágico. E aos poucos, o que era um carinho vira controle. E o que parecia ser amor começa a virar medo. Repara como que essa menina começa a ter, quando está no momento de social, ela está com os olhos com medo. O que será que vem por aí? Qual é a próxima que ele vai aprontar? Então, esse vídeo ele resume algo que acontece todos os dias dentro de relacionamentos. Na família, porque não acontece só relacionamento amoroso, tá? Ele acontece também relacionamento entre pais, filhos, irmãos e até entre colegas de trabalho. É um jogo oculto, um jogo silencioso de poder emocional. A base toda é tentar controlar a vida do outro. Lu, mas por que existe esse desejo tão grande de controlar o outro, né? A gente chama isso de espelho, né? Quando vocês assistiram um videozinho do Narciso, ele se apaixona pela própria imagem. O narcisista, ele não pode olhar para quem ele é, porque a história do narcisista nasce lá na tenra infância, nos 2, 3 primeiros anos de vida, onde ele teve um relacionamento com os pais e normalmente narcisista tiveram ou um pai ou uma mãe narcisista também, que o fizeram sentir de forma tão pequena, tão feia, tão mal, tão ruim, que para que ele não entrasse na sua psique em aniquilamento emocional, em morte psíquica, ele vira e fala assim: eu sou demais. Então ele cria um falso self, uma falsa ideia, um falso ego, um falso eu sobre quem ele é. Porque se ele vê que ele é aquilo que o pai ou a mãe ou o criador narcisista disse que ele vai entrar em aniquilamento. Então ele precisa de usar uma vítima. Essa vítima às vezes é o irmão pequenininho, às vezes é um coleguinha, vizinho lá da rua, às vezes é um priminho, a priminha, às vezes vai crescendo, né? Vai ampliando o ciclo de amizade na escola, aí cresce, tem os namoradinhos, o trabalho. Então o narcisista ele escolhe uma vítima e suga dela todos os pontos positivos que ele tem, que essa pessoa tem para si. Então, por isso que é chamado de espelho. Ele se apaixona, quando ele olha para o outro, ele não se apaixona pelo outro, porque o outro para ele não existe como alguém, um indivíduo. Ele utiliza o que essa pessoa é para tomar posse para si, né? Então, ele vai fazer de tudo para tornar essa pessoa prisioneira numa grade invisível, tá? E vai apagando a identidade dessa vítima, ou seja, você não pode ser isso, não é você que é isso, sou eu que sou em você, né? Você só consegue por minha causa. Olha o que eu fiz para você, né? Então, tem uma psiquiatra e psicanalista chamada Marie-France Irigoyen, que ela estudou mais de 30 anos a personalidade narcisista, e ela tem um livro maravilhoso que chama Violência Perversa no Cotidiano.
Aí como é que começa, gente, o nome do livro? Fugiu. Lembra, Bia? Não lembro. Ai, Jesus, violência perversa no cotidiano. Tá? É isso mesmo, a violência perversa no cotidiano. Assédio moral, a violência perversa no cotidiano. E ela fala, descreve muito bem todos os ciclos do narcisista. Tá? E ela conta que a forma como o abuso psicológico acontece é como se ela matasse a vítima sem bater, controlar sem precisar gritar. E para a gente entender por que isso acontece, nós vamos precisar primeiro compreender quem que é esse protagonista do jogo, que é o narcisista. Então, nós vamos passar agora para o segundo ponto da nossa conversa, que é, afinal, o que é um narcisista? Pode passar para frente. Isso. Lembrando que, quando vocês ouvem a palavra narcisista, a primeira coisa que normalmente vem na sua cabeça é alguém aparecido, vaidoso, alguém que gosta, que se ama, né? Cheio de si, arrogante. Mas na prática clínica, o narcisista patológico é algo muito mais profundo, é algo perigoso, né? Ele não se trata, né, de um amor exagerado por si próprio, não é isso, mas sim da incapacidade de amar verdadeiramente um outro ser. Porque o outro, para ele, é visto apenas como espelho e nunca como pessoa. Só que todos nós temos um narcisismo que é considerado narcisismo saudável, que é onde a gente constrói a nossa autoconfiança, a nossa empatia, a nossa autonomia, a gente aprende a aceitar limites e regras, a gente compartilha brilhos. Nossa, você gabaritou uma prova. Uau, fulano, tirou os gabaritos, né? Ai, que bom que você conseguiu também. Ele compartilha. É esse narcisismo saudável, natural nosso, né, que faz com que a gente busque estudar mais. Eu quero chegar no doutorado, eu quero chegar a ser diretora de um hospital, eu quero falar outras línguas, eu quero viajar o mundo. Isso faz com que você busque ser uma pessoa cada vez melhor. Então, toda vez que alguém falar de narcisismo, observe se essa pessoa está falando de um narcisista patológico ou se ela está fazendo um comentário tipo, né? Isso é um narcisismo no sentido de autoconfiança. O que vai diferenciar uma coisa e outra é que o narcisista patológico é um tipo de perversidade e ela não aceita limites e regras. A regra e o limite é dela. Ela é ótima para colocar limite nos outros, mas ela dificilmente ela cumpre regras. Ela ama passar no sinal vermelho, furar uma fila, começa assim, de uma forma sutil, tá? Conseguir vencer, levar vantagem em cima dos outros, né? E a Marie France, ela chama de violência perversa o tipo de agressão que ela é invisível, que destrói o outro por dentro. É a morte psíquica antes da morte física. Então, já o narcisista patológico, ele tem uma necessidade muito grande de controlar. O que vocês imaginam ter necessidade de controlar? Porque se eu perco você como meu objeto, eu perco quem eu sou, porque eu construí quem eu sou em cima do seu brilho. Então, ele não tem empatia pela tua dor. Então, se você estiver falando com ele assim, eu admito que você fale assim comigo, isso não vai mudar nada para ele. Né? Por quê? Porque ele precisa de fazer com que você sinta exatamente isso. Pelo contrário, isso vai servir para ele como um elixir. Porque quando você diminui, ele suga, ele cresce. Né? Então, ele depende muito da admiração. Agora, pensa comigo. Se a pessoa é um narcisista patológico e ela depende da admiração do outro, ela precisa que o outro compre a ideia do falso self dele, ele é uma pessoa autoconfiante ou insegura? Insegura. Insegura. Exatamente. É uma pessoa fraca. Só que ele precisa de mostrar para você que ele é muito forte, que ele não precisa de ninguém, que ele não precisa de você, e que é você quem precisa dele. Tá? Pode passar para frente, Bia.
É isto. Ora, Rapunzel, você é tão frágil como as flores. Ainda uma mudinha e muito nova. Sabe por que estamos nesta torre? Sim, Isso aí, para manter você sã e salva. Este dia chegaria, eu já sabia. Ver que o ninho já não satisfaz. Mas ainda não. Confia, coração. Sua mãe sabe mais. Sua mãe sabe mais. Ouça o que eu digo, é um mundo assustador. Sua mãe sabe mais, cheio de perigos. Acredite, por favor. Homens do mal, galos envenenados, canibais e cobras, sem insetos enormes, dentes afiados. Pare, eu imploro, já estou assustada. Mamãe está aqui. Vem que eu te protejo, deixe de sonhar demais. Olha o drama, vem com a mama. Sua mãe sabe mais. Sua mãe sabe mais, você por sua conta não vai saber se virar. Toda desleixada, imatura, tonta, eles vão te devorar. Crédula, ingênua, levemente suja, boba um tanto, vaga. E ainda por cima, olha que gorducha, eu só digo porque te amo. Sua mãe entende, quer te dar ajuda e só um pedido faz. Rapunzel? Sim. Nunca mais me peça para sair desta torre. Nunca. Sim, mamãe. Eu te amo tanto, querida. Eu te amo mais. Te amo muito mais. Não se esqueça e obedeça. Sua mãe sabe mais. Muito claro, né? A sensação que a gente tem é que, observando a criança, né, ali na relação com a mãe, e essa mãe narcisista, né, as frases são sempre as mesmas, né? Eu estou fazendo para o seu bem, eu estou te protegendo, né? Olha como é que é, olha, observa as frases de espelho que o narcisista sempre fala, né? Como é que eu te protejo, eu estou fazendo para o seu bem. Eu já ouvi uma vez, gente, o marido dizer assim: eu te bati porque eu te amo. Tá? Eu te agredi daquele jeito porque eu estava com ciúmes. Só quem tem ciúmes, né, é porque ama, né? E não é verdade isso. Então, aos poucos, entenda a cabeça da vítima. Ela encontrou uma pessoa que em pouco tempo fez ela acreditar que ele era maravilhoso, e aos poucos ele começa a fazer um jogo de manipulação e fazer com que ela pense em hora que ela é amada, outra hora ela é odiada. Ela acende as velas e a mãe saiu lá apagando, né? O que é? Eu que sei o que é bom para você. Você não pode fazer isso, você não deve fazer isso. Essa roupa não está adequada para você, né? Nossa, eu te amo tanto, cada dobrinha da sua gordurinha, cada ruguinha do seu pé de galinha. Olha como é que eu amo você, né? Então são falas perto dos outros, às vezes no momento social, onde eles fazem com que você se sinta inferior, porque eles sentem que eles crescem em cima disso, né? Então, ele usa essa pessoa como espelho. Pode passar para frente, Bia. Isso. Olha as frases que eles normalmente usam, tá? Quando o outro é apenas um reflexo para eles. Esse tipo de fala aqui mostra que o narcisista ele não reconhece o outro como indivíduo, apenas como um reflexo da sua própria imagem ou da sua necessidade. Então ele fala assim, olha, você me envergonha,
quando você age assim? Peraí, o outro existe apenas como extensão pública da minha própria imagem? Como que eu posso te envergonhar sendo quem eu sou? Né? Olha o que as pessoas vão pensar de mim por sua causa. Você deveria se orgulhar de estar comigo. Né? Tem muito filho querendo ter uma mãe como você tem. Tem muita namorada querendo um namorado como eu para você. Você nunca vai achar alguém como eu. Né? Eu só quero o melhor para você. Quando, na verdade, significa que eu quero que você seja do jeito que eu quero. Então, você não pode rir. Se você rir alto, ele vai te condenar. Né? Sem mim, você não seria ninguém. Você sabe que eu já ouvi outro dia, uma pessoa falava assim, usando a questão religiosa, falando assim, eu sou o sacerdote dessa casa. A bênção está sobre mim. Se você não me ouve e não submete à minha vontade, você está debaixo de maldição. Sério, já ouvi isso muito. Né? Então, o que tem escrito por trás dessas frases de projeção, quando o outro é apenas um reflexo? O outro não pode ter identidade, ele não pode saber que ele é bom. Então, serve para quê? Para reforçar o outro na cabeça dele, que a imagem grandiosa não é sua, é minha. Então, normalmente, ele toma posse de tudo aquilo que você tem que é bom. Então, se você é simpática, ele toma posse que ele é simpático. Se você é disciplinada, ele toma posse para ele, quando, na verdade, é você quem é. Né? Passa para frente, Bia. Olha essas frases também, olha. Características clínicas e comportamentais, tá? Tem outras frases também que são muito interessantes, ó. Frases que dizem assim, você pensa, eu pensei que você iria ficar comigo pro resto da vida, quando você começa a colocar o limite para a pessoa. Outra frase interessante. Você está exagerando. Quando você começa a pontuar para ele que você não está gostando do comportamento. Às vezes ele fez uma brincadeira, que não é brincadeira, é um ataque, e você fala com ele, não gostei do que você falou, por que você está fazendo isso? Aí ele olha para você e fala assim, nossa, que exagerada, você leva tudo para o lado maldoso, você está sempre levando para o lado pessoal, nossa, você é muito sensível, né? Ninguém mais pensa isso de mim, só você. Você é muito sensível. Outra frase de cuidado, né? Que ele mostra que ele está querendo cuidar de você, quando na verdade ele está te controlando, né? Eu só fico assim porque eu te amo demais. Faço tudo por você e é assim que você me retribui? Se você me amasse, não faria isso comigo quando você quer colocar um ponto final. Né? Você me deixa louco. Olha só o que você me faz sentir. O que ele está fazendo com isso? O narcisista se coloca como vítima da situação que ele, na verdade, é o agressor. E transforma o amor dele em moeda de culpa. Né? Frases de desqualificação. O outro começa a ser apagado por ele e o espelho começa a perder o brilho. O que ele fala? Você não entende nada. Olha que interessante. Claro, você sempre estraga tudo. Olha, você quer saber? Ninguém suportaria você além de mim. Você não conseguiria viver sem mim. Você acha que você chegou aqui por quê? Eu que te ajudei. Nossa, coitada, você é tão instável que chega a me assustar. São frases muito típicas. Tá? Outra frase que eles usam muito, que é a questão do gaslight. Já ouviu falar no gaslight? É a necessidade que eles têm de distorcer uma realidade e fazer com que vocês pensem que vocês estão loucos. Tá? Qual que é essa frase? Eu nunca disse isso. Por quê? Porque o narcisista, normalmente ele não fala uma frase, às vezes, completa, tão clara. Ele deixa no subentendido, tipo, sei.
Aham. Então ele faz você sentir uma necessidade grande de ficar justificando para ele quem você é, né? Então, por exemplo, se ele te liga e você demora a atender, ele faz o quê? Com quem que você estava? Estava falando com quem? Né? E aí você fala, aposto que você... Aí você começa, que isso? Eu estava assim, eu não vi o telefone tocar. Porque tava... Aí você entra no modo o quê? Justificativo, né? Então ele começa a inventar coisas a seu respeito e você começa a justificar. Quanto mais você justifica, mais vitamina você dá para a maldade dele. Então, Juliana, o que eu faço? Responde uma coisa muito simples. Que pena que você tem uma visão ou um conceito equivocado a meu respeito. Eu sinto muito que você não consiga perceber quem eu realmente sou, né? Mas é uma coisa, assim, assustadora. E, normalmente, a pessoa tem uma necessidade tão grande de passar justificando para o narcisista que ele não consegue enxergar que é apenas a opinião do outro e não, de fato, quem ele é. E é por isso que no processo de terapia, o que eu mais atendo no consultório é homens, porque não é só mulheres que são vítimas de narcisistas, tem homens que são vítimas de narcisistas também, e que não sabem como agir e entra no modo desespero querendo provar para o outro o quão boas elas são, essas pessoas, né? E aí fica aquele apego muito mais ao provar que eu sou boa, para obter aquela memória que eu tive nos primeiros encontros, nos primeiros meses que você se apresentou como príncipe encantado. Então, vocês entendem que é um bate-a-sopra, né? Então, como ele no início ele é sedutor e confiante, no meio ele começa a desqualificar e ironizar o outro. Faz o parceiro duvidar da própria sanidade, que é o gaslight. Tem dificuldade de reconhecer a culpa. Se tem uma coisa que o narcisista nunca vai assumir, é culpa de verdade. Como que a gente sabe que ele não está assumindo culpa? Ele trai, porque normalmente ele mente muito e ele trai. E aí, quando ele vai pedir desculpa, ele não pede desculpa, ele fala, você está mexendo na minha privacidade. Quando você descobre, porque ele deixou o telefone, você abriu, né? Então, ele vive ali naquela dificuldade de reconhecer que ele está errado. Ele não reconhece. Quando ele pede desculpa, quando não tem jeito de negar uma traição, que você viu, tem foto, tem vídeo, tem... Aí ele vira e fala assim, eu estou sofrendo muito, me perdoe. Não sei se vocês lembram de uma entrevista com... como é que é o nome dele? Guilherme de Pádua. É o assassino daquela atriz Daniela Pérez, filha daquela escritora Glória Pérez. Quando foram entrevistar ele na delegacia, que foi pego, que tinha sido ele mesmo o assassino, o Fábio Assunção chegou para ele e falou, cara, o que foi que você fez? Porque ninguém acreditava, né, que ele tinha feito aquilo. E ele botou a mão na cabeça e falou assim, cara, eu acabei com a minha vida. Olha a distorção. Ele acabou com a vida da mulher, ele matou a mulher com 30 facadas, tesouradas. E ele fala que ele acabou com a vida dele, por quê? Porque ele foi pego. Não porque ele estava preso ali. Não porque ele foi só porque ele foi descoberto, né? Então, ele nunca vai assumir a culpa de verdade, de fato. Ele finge um cenário para ter você de volta, tá? Ele chora, ele arrasteja, ele te dá presentes por 10 dias, 15 dias, ele trata você lá em cima, mas depois volta tudo o que era antes. Por quê? Ele vive na busca de admiração e poder. Pode passar para frente, viu? O narcisista não busca ajuda para mudar. Então, dificilmente o narcisista vai vir para a terapia. Ele só vem para a terapia para buscar recuperar o espelho que rachou. Então, ele vem para a terapia quando a esposa ou a namorada pede para terminar o relacionamento, ele pede para poder fazer terapia de casal. Porque ele quer o quê? Quer um comparsa, que é um terapeuta,
que se não tiver habilidade, corre o risco de fazer a vítima sentir culpada pelas coisas, porque ele é extremamente manipulador. E se o terapeuta não tiver boa experiência, ele cai na lábia, tá? Eu lembro de uma vez que eu atendi uma pessoa e o horário dela da sessão, chegou o horário da sessão, quando eu mandei o link, quem entrou foi o marido, narcisista. Aí eu falei, uai, você entende como é que é o abuso? Eles não cumprem regras. Eu não tenho sessão com ele não é meu paciente. Aí ele falou, eu tô fazendo a sessão hoje com você porque fulana tentou suicídio essa noite. Eu falei, e ela tá aqui do meu lado, e mostrou o vídeo. Eu falei, que bom. E aí, fulano, o que aconteceu? E aí ele começou a falar, eu falei, fulano, deixa eu entender o que ela tá falando primeiro. Então ele tentou ali burlar para entrar no meio da sessão e tudo, e eu perguntei, mas como é que foi? E aí ela falou que ela amarrou a corda no lustre, e que ela começou a chorar muito, 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 e ele entrou no banheiro. Quando ele entrou e viu a corda, ele falou assim, você é ridículo, nem para se matar você tem coragem, você é fraca. E saiu do banheiro. Ela saiu do banheiro, pegou o carro e saiu pela estrada fora. Ela falou, eu vou jogar o carro na frente, isso ela me contando, jogar o carro na frente de um caminhão. E eu falei, e aí, o que aconteceu? Ela falou, eu pensei na família do caminhoneiro. E eu olhei para ela e falei, que linda você é. Que incrível você é. Mesmo em sofrimento profundo, sem um companheiro que conseguiu te olhar no seu momento de dor, você conseguiu olhar para o outro, você é uma mulher incrível. E aí eu perguntei para o marido, e depois que ela saiu, o que você fez? Aí eu esperei uma meia hora, quer dizer que sua mulher sai de casa, desesperada, com risco de morte, e você demora meia hora para poder sair de casa, para ir atrás dela? Você me desculpa, mas isso não é amor. Fulano de tal não te ama. Você está percebendo isso? Né? Enfim, né? Só para fechar assim, esse lustre, né? Ele veio para a terapia, para fazer a terapia comigo? Não. Ele ameaçava ela todos os dias, eu vou contar para ela quem você verdadeiramente é. Quando ele disse essa frase para mim, eu disse para ele assim, eu falei, que lindo, estou louca para saber. Mas eu acho que só pela ter me contado o que ela fez pensando nesse caminhoneiro, ela já mostrou a alma linda que ela é. E não é à toa que você está com ela. Tá? Então ele não busca terapia, porque ele não reconhece. Para que haja uma busca para terapia, ele precisa de reconhecer que ele está errado. E isso ele não consegue, porque ele não assume culpa. Se ele assume culpa, ele volta naquela criança de 3 anos de idade que o pai e a mãe humilhou, que ele sentiu como é que é? O cocô do mosquito, do cavalo, do bandido. Não tem assim, essa historinha? Então, foi esse sentimento que fez com que ele movimentasse tudo para não sentir novamente. Então, ele não vai aceitar, em hipótese alguma, que alguém diga para ele quem ele realmente é. Pode passar para frente. O vazio por trás da máscara. O narcisismo patológico é uma fragilidade disfarçada de força. Ele não suporta o próprio vazio, então o preenche com a energia do outro. Essa é a frase típica da Marie-France, que explica muito bem o que está por trás de cada comportamento do narcisista. Pode passar, Bia? Presta atenção nessa letra. Me acostumei com você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando a ferida, mas nada disso importa. Vou abrir a porta pra você entrar. Percebem? Essa música é muito interessante, da Rita Lee, Doce Vampiro. Ela é a frase da vítima do narcisismo. Agora nós vamos falar um pouco sobre como que é a personalidade da vítima. Como é que ele faz essa captura? Porque o narcisista, ele não se aproxima de qualquer pessoa. Ele não usa esse espelho, essa uva, para virar uma uva passa, ela não é qualquer pessoa. Né?
Então, no início, ele provoca esse vínculo que é avassalador, apaixonante, encantador, né? Com esse love bomb, aquela bomba de amor o tempo todo. E a vítima faz o quê? Sempre querendo buscar essa pessoa que se apresentou a ela. Então, ela começa a viver essa contradição, quanto mais ela tenta se aproximar daquele Dom Juan, mais ela se perde, né? E essa música, ela fala assim, né? Mas eu vou abrir a porta para você entrar. Beija a minha boca até me matar de amor. Né? A letra é muito interessante, falando que me ferindo e me curando a ferida. É um tal de bate e assopra o tempo inteiro. Né? Então, depois pega essa música e faz uma leitura da letra dessa música, mostrando é a própria vítima que está no processo de não conseguir enxergar que ela precisa sair fora. Ela ainda não está no processo de sair fora. Ela ainda está nessa busca de cadê aquele homem encantador? Ele me agride agora, mas aquele encantador que eu sei que ele é bom. Né? Pode passar para frente, Lia. Então, quem é a vítima? A vítima da narcisista chega com sintomas psíquicos muito claros. Ela já não sabe mais o que é real. Chega onde, Juliana? No consultório. Normalmente, ela está querendo fazer terapia de casal, ou ela chega falando, eu estou muito mal, eu aqui não estou bem. Por quê? Porque foram muitas vezes sendo ouvido, né? Assim, a vítima, o abusador, falando que ela que não é normal, ela que é a louca, ela que é descompensada. E cada vez parece que ela vai tendo comportamentos piores. É interessante que eu costumo dizer assim uma frase para algumas pacientes que estão no processo de relacionamento abusivo. Eu falo assim, olha, tem pessoas que conseguem extrair de nós o nosso melhor, mas tem pessoas que tiram de nós o nosso pior. Você percebe o quanto que você tem ficado mal, doente, descompensada, nervosa. Aí você começa a ficar agressiva também. Você começa a responder também. Você, às vezes, parte para briga mesmo, física. Por quê? Porque você tem uma necessidade de mostrar para o outro, ei, olha para mim. Ele não consegue te ver. Né? E aí entra num modo, que é uma patologia psíquica chamada dissonância cognitiva, que é onde a pessoa começa a oscilar entre idealizar e temer o parceiro. Ela começa a ter uma dúvida constante sobre o que é real e o que é fantasia da cabeça dela. Se ela é boa ou se ela é má. Se ela está num relacionamento abusivo ou se ela é injusta demais com ele. Então, é muito comum das que sofrem, mulheres que sofrem até violência física, irem na delegacia, fazer uma denúncia crime e depois ir lá e pedir para retirar. Porque eles começam a fazer que vão se matar, que tudo que ele fazia, ele reconhece, ele fala, eu reconheço, mas é porque eu te amo demais. Então, elas vão lá e tiram a queixa, né? Então, elas começam a entrar, quem é que chega no consultório? Chega uma ansiosa, difusa, né? Ou um ansioso, difuso. Eles perguntam para mim assim, será que eu tô doido? Será que eu tô doida? Você acredita que ela manda uma foto para mim com a faca no pescoço? Se eu não voltar para ela, eu tenho que ir lá. Eu falei, mata não, morre não, né? E aí ela começa a sentir culpa excessiva, confusão mental, parece que eu estou ficando doida. O esgotamento, a sensação que a gente tem, que parece que foi colocado um canudinho e sugaram toda a energia dela, né, emocional. E são quadros que não melhoram apenas com antidepressivos. Por quê? Porque o problema não está na cabeça, o problema não está no orgânico, o problema está na relação. Hã? Pode passar mais para frente, Bia. Qual é o papel nosso enquanto, né, quem aqui é terapeuta ou psicólogo e futuramente futuros médicos? Por quê? Essas pessoas vão chegar no consultório machucadas, roxas, feridas. Né? Eu tinha um
uma paciente que o marido batia nela com toalha molhada para não deixar marcas, porque ele era médico e ele sabia que deixava marcas, né? Então, essas vítimas não chegam dizendo assim, olha, eu estou num relacionamento abusivo. Elas chegam dizendo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Tá? Então, o médico precisa perguntar, levantar informações, principalmente na área da psiquiatria, para ver e dar um nome para aquilo que a pessoa está vivendo. Então, o nosso papel é devolver à vítima a autoconfiança, né? A confiança nela própria, inclusive a confiança na autopercepção. Ela percebeu o que é certo e o que é errado. Né? Então, a vítima de um narcisismo não morre de uma vez, ela morre em pequenas doses, a cada vez que duvida de si mesma. Interessante, né? Pode passar para frente. Reconstruir-se, vulnerabilidade e empoderamento. Reconstruir-se do vazio à possibilidade. Por que é um vazio que essa pessoa passa? Por que é um vazio que ela sente muito grande? Né? Porque, na verdade, ela está sempre buscando aquele homem, aquela mulher que se apresentou no início perfeita. Tá? Então, ela vê ela se depara com a impossibilidade de mudar o outro. Que no início, ela vai aguentando muita coisa, então dá 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e ela quase que se torna uma pessoa que se sente responsável, tipo, se eu não cuidar e se eu não amar, ninguém vai amar. Vocês estão entendendo como é que constrói a coisa, né? Então, depois de sair dessa relação abusiva, a vítima sente que tudo dentro dela está quebrado. Mas, na verdade, o que está quebrado é o espelho. E isso é bom. Isso precisa ser nomeado para ela, dito para ela. E, na verdade, o que está quebrado é esse espelho, porque é quando o espelho se quebra que ela finalmente pode ver a si mesma fora desse reflexo que o outro diz quem ela é. Ela para de olhar o que o outro diz. Aí ela consegue dizer, eu sinto muito que você tem uma visão equivocada a meu respeito. Né? Então, a vulnerabilidade como uma porta de cura. O que significa isso? Muitas vítimas sentem vergonha de ter estado tanto tempo naquele ciclo, acham que vulnerabilidade é fraqueza. Mas a Marie France, ela disse exatamente que reconhecer a vulnerabilidade é o primeiro ato de força. É neste momento exato que ela começa a se perceber e não como alguém que é fraca, né? É dizer assim, eu já disse essa frase várias vezes para alguns pacientes meus, eu falo assim, você não é fraco, você não é fraco ou não é fraca, só os fortes aguentam o que você está aguentando, né? Então dizer, você é generosa, você é amorosa, só que você precisa se amar primeiro, né? Você acreditou no amor, você acreditou na pessoa errada. Então, vulnerabilidade não é dizer, eu me rendo. É dizer, eu tenho coragem de me olhar sem o filtro daquela culpa. Por isso que a pior coisa que nós podemos fazer para um amigo, um paciente, um conhecido, um colega de sala que está passando por um relacionamento abusivo, que você vê que a pessoa está indo e voltando, é dizer assim, não sei por que você aguenta, ou assim, já era para ter saído disso, você não viu isso antes, não? Né? Por quê? Faz a pessoa sentir ainda muito mais incapaz. Né? E uma última frase aqui é o empoderamento emocional como saída, como a saída acontece. É a forma como a pessoa precisa de sair desse lugar. O que é isso, o empoderamento? Né? O empoderamento não começa com força. Então, elas ficam, às vezes, esperando sentir forte para poder fazer. Não é por aí. Mas é tendo o quê? Clareza. É tendo nitidez. Dar nome. Isso que ele fez comigo é perversão. Isso é violência psicológica, violência patrimonial, porque faz comprar coisas para você, né? Para ele, você comprar para ele, né? Então, é quando a vítima, ela entende que ela
pode e merece escolher. Escolher não justificar, né? Não aceitar, escolher não se culpar mais. E a Maria França, ela diz exatamente assim, né? Ela fala dessa importância de reconhecer os próprios limites. O espaço simbólico entre o eu e o outro. O que é meu e o que é dele. Isso é o que ele pensa, não descreve quem eu sou. Né? Pode passar para frente. Passos para reconstruir, né? A verdadeira virada acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então não adianta você levar a pessoa, pegar para sua casa, internar a pessoa, dizer ela não vai mais encontrar com você. Não adianta. Tá? É um momento em que você ajude ela a olhar para o espelho dela e não para o espelho do outro que se quebrou. Tá? Então é a primeira vez aí, pela primeira vez, fazer com que ela consiga ver o próprio rosto. Não o que ele está mostrando, mas o que ela vê diante do espelho. Esse é o verdadeiro renascimento da identidade. É o instante em que essa vítima se olha e diz: eu existo. Eu existo, mesmo que ele não me veja. Eu tenho valor. Né? E aí ela começa a redefinir o amor. Mas o amor saudável, ele não exige que a gente diminua o brilho para caber no lugar de ninguém, na cama de precruxes. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo. Nós não temos que caber no espaço do outro. Não, você ri alto demais. Nossa, até o jeito que você engole. Eu lembro de uma paciente que reclamou que o marido falou assim, que até o jeito que ela engole a água incomoda. Por quê? Faz barulho. Eu falei, não, porque você engole com vida, querendo viver. Né? Outra paciente disse que os pais diziam que ela era complicada. Complicada. Eu falei, nossa, é porque você se implica muito com você. Você está implicada naquilo que é teu. E ela, nossa, eu sempre levei isso para o lado pejorativo. Ou seja, vamos redefinir essa virada de ela se ver quem ela realmente é. Né? Pode passar, Bia. Ah, tem uma frase lá atrás, Bia, volta. Isso. Olha que interessante. Empoderar-se não é gritar mais alto. É voltar a escutar a própria voz. Hã? Aqui, Ju, só gostaria de falar uma coisinha que é o seguinte. Muitas vezes a vítima, ela foi doutrinada a ser vítima em várias áreas da sociedade, né? Uhum. A gente observa muitos alunos que são excepcionais alunos em sala de aula, tiram notaço e acabam sendo vítimas de colegas narcisistas, e esses colegas narcisistas obrigam elas a passarem colas, porque elas que escolheram. É imposto isso diante de uma sociedade, uma cultura criada pelo narcisista dentro da sala de aula. E aí o errado fica o correto, porque o narcisista ele faz isso. Uhum. Essa estudante ela acaba treinando para conseguir depois, ou estudante, parceiros que também vão fazer isso, patrões que vão fazer isso, sistemas que vão fazer isso. Uhum. Perfeito, doutor Paulo, meu marido, viu, gente? Vamos lá, vou passar para frente, Bia. Isso. Bom, o renascimento, ele ocorre, né, da identidade. A cura acontece quando o outro não... A cura não acontece quando o outro muda. Aí é uma coisa importante. A gente quer muito que ele mude de verdade. Só que a cura começa quando a pessoa entende que ela não precisa mais tentar ser quem o outro queria que ela fosse. É o olhar clínico e humano. Nós, como futuros médicos e alguns de nós psiquiatras, né, que nós vamos conseguir ajudar o outro a encontrar essa tristeza, né, essa dor, ter o paciente vivendo essa dor disfarçada de tristeza, ansiedade, insônia, cansaço. E a medicina, ela precisa não apenas tratar doenças, ela pode devolver humanidade. Né?
O olhar de um médico que escuta sem julgamento, que enxerga o sofrimento emocional e dá um nome para aquilo que a pessoa está vivendo, pode ser a grande dose farmacológica, assim, né, emocional que o paciente precisa. Porque quando alguém finalmente é visto, o espelho se quebra. Por que o narcisista afasta a vítima de todos os melhores amigos dela? Por quê? Porque os melhores amigos contam a verdade. Os melhores amigos falam, não gostei do que o cara fez com você. Você vai aceitar isso? Isso tem um nome, amiga. Né? Então, quando é esse processo que o médico, né, tem de finalmente olhar para a vítima como um ser humano que sofre, né, o espelho vai se quebrar. E aí nasce o sujeito. Curar é devolver ao outro o direito de existir como pessoa e não só como reflexo do que o outro quer. Né? Pode passar para frente, Bia. Vamos lá. Redefinindo o amor. Tá? O que é um amor saudável? É um desejo de compreender, ele gera segurança, estimula o diálogo, faz o outro florescer, brilhar, crescer, não tem disputa. E o amor abusivo, que não é abusivo, é preciso dominar para não perder, gera medo, exige silêncio, ou seja, não pode contestar, tá? E apaga o outro. Tá? Pode passar para frente, Bia. O reencontro com a própria luz. Né? Marine France, ela diz que as pessoas que sobrevivem a um relacionamento abusivo não voltam mais ser as mesmas pessoas. Eu costumo brincar com os meus pacientes que é como, hoje em dia eu sou das antigas, tá? Então tinha um desenho animado antigo que chamava Formiga Atômica. Eu não sei se algum de vocês já assistiu esse desenho. Ela ficava bem no fundo assim da toca dela, ah, lembra-me disso? Ficava no fundo da toca e ele tinha um capacete, e como se fosse uma parabólica aqui em cima, quando precisava de socorro, né, ele estava assim, né? Eu falo que a pessoa que consegue sair, reencontrar com a própria luz e sair do relacionamento abusivo, é como se ela vestisse eternamente o capacete da formiga atômica. Ela consegue sentir o cheiro e detectar uma perversidade narcísica longe. Tá? Só que, se ela não passa por um processo de terapia, para que ela cure, não é da noite para o dia, não é com 2 sessões, 3 sessões, às vezes é 9 meses, é 1 ano, 2 anos de terapia, para que ela possa sair da dissonância cognitiva, entender por que ela caiu. Normalmente, foi o que o Dr. Paulo disse, normalmente são pessoas que tiveram um pai e uma mãe abusivo também, ou um irmão, uma irmã abusivo mais velho, um tio, uma tia, que criou de forma abusiva, então ela aprendeu a se sujeitar, então aquilo para ela é normal. Ela aceita isso como se fosse algo normal. Então, ver gritos, humilhações para ela é o que ela já vivia, né? Você só vai entender como aquilo é abusivo se você não tem experiência. Tá? Então, ela fala isso, né? É fazer o paciente voltar a se sentir inteiro. Por quê? Porque eles aprenderam o que significa amar de forma consciente, livre, sem culpa. Né? E se há uma mensagem que eu quero deixar hoje aqui para você é essa: os insetos não se aproximam de luzes apagadas. Então saiba que se você viveu ou está vivendo um relacionamento abusivo é porque você brilha muito. Você tem muito valor. Você é um encanto de pessoa. As pessoas amam você e ele precisa sugar esse brilho seu. Então, se você viveu, seja ele dentro de casa com mãe ou pai ou parente, ou está vivendo ou viveu um relacionamento amoroso ou num trabalho, saiba que estão querendo apagar o seu brilho. Então, se estão querendo apagar o seu brilho, é porque você tem esse brilho. Se você foi algo de alguém que tentou apagar o seu brilho, é porque você brilhava demais. E esse seu brilho continua aí. Só está esperando, talvez, que você olhe para ele e o reconheça. Tá?
frente, Bia. Bom, essa é a minha família. Essa é a minha filha, que está aqui, ela está passando os slides. Hoje ela é uma psicóloga casada, linda, maravilhosa. Esse pequenininho do lado aqui, que era pequenininho, agora já está com 22 anos. Henrique está fazendo o 5º ano de medicina, 4º ano, terminando o 4º ano, vai para o 5º agora de medicina na Federal de Minas Gerais. Dr. Paulo é meu marido há 11 anos. Só eu que não mudei, continuo velho. Estamos casados há 11 anos, esse é o dia do nosso casamento. Beatriz e Henrique são filhos adotados socialmente, né? Adoção socioafetiva pelo pai, tem o sobrenome do Paulo, né? Eu vivi 17 anos de casada, mais 4 de namoro com relacionamento abusivo antes. E durante muitos anos eu também vivi dentro dessa relação que me apagava. Eu achava que amor era insistir, era perdoar, era aceitar, suportar. Muitas vezes tu estava assim, né? Fazer como Jesus, suportar uns aos outros, né? E quanto tempo mais eu me anulasse, quanto mais o tempo passava eu me anulando, mais eu mostraria a fé, mais eu mostraria fidelidade, lealdade. Eu nasci numa família muito religiosa, né, que me ensinou o valor da oração, mas também me mostrou o quanto é difícil reconhecer a violência. Quando ela não deixa essas marcas no corpo, mas sim ela deixa na alma, deixa na psique, né? Casei muito jovem, com 20 anos, acreditando que estava sendo escolhida, amada, protegida por quem eu era, né? Levei mais de 20 anos para entender que o que me prendia não era amor, era medo. Medo do julgamento, medo do escândalo, medo de desagradar a Deus, medo da solidão. Mas a leitura, esse livro da Marie France foi para mim um refrigério, um bálsamo, que ela descrevia tudo que eu vivia todos os dias, né? Muita terapia, na qual eu faço até hoje, né? Levei também tempo para entender, né, que o que me prendia nessa relação não precisava de me prender para o resto da vida, né? Então, essa leitura, terapia, o encontro com a verdade e com os autores como essa Marie France, eles me mostraram que a violência também é psicológica. Foram abrindo os meus olhos. Ninguém deveria precisar desaparecer para ser amado, sabe? E aí a cura veio. Veio porque eu entendi que amor de verdade não pede silêncio, não exige submissão. E nunca, 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 nunca destrói quem nós somos. Hoje eu sou casada com esse homem maravilhoso que me respeita, me ouve, me protege, me incentiva. Eu estou aqui fazendo medicina hoje porque lá atrás, com 17 anos, quando eu estava fazendo pré-vestibular, eu já namorava com o outro e ele falava assim, não vai para lá não, vem para cá, fica aqui. Eu estava morando fora já para estudar e ele falou, volta para cá, nós vamos casar. Então, já o Paulo falou outro dia, eu virei para ele e falei assim, por que você não faz medicina? Ele, claro, eu faço medicina se você for comigo, porque esse é um sonho seu. E eu vou contigo, eu vou te apoiar. É isso que é amor de verdade. Então, nós temos esses 2 filhos lindos, incríveis, uma família reconstruída com afeto, dignidade. E é por isso que eu posso dizer a vocês com propriedade e com muita paz. É possível recomeçar, é possível se libertar, é possível voltar a acreditar no amor que cura e não no amor que aprisiona. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Incrível, Ju, muito boa a palestra. Obrigada, gente. Eu quero agradecer a vocês porque a sensibilidade, né, de enxergar um pouco da situação, né, é muito fácil julgar, gente. É muito fácil julgar. A gente precisa de olhar para o outro como alguém que está sofrendo por aquilo, né? E ele precisa se reconstruir, precisa se encontrar novamente. Então, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui, por estar abertos para esse olhar, para esse tema muito rico, né? Que ainda é difícil falar. É difícil falar. E cada paciente, cada colega, cada pessoa que cruzar no caminho de vocês, eu desejo que
vocês possam olhar para eles e vê-los com uma escuta e um olhar de amorosidade com menos julgamento. Né? O amor é o que nos prende, o amor é o que nos liberta, não, né, que nos prende no sentido de prender em nós mesmos, não no outro, né? Nos prende em nós. Juliana, o que foi isso? Doutora, em nome da Liga de Psiquiatria, eu queria te agradecer e dizer que realmente você fez a gente pensar de uma maneira assim, que talvez resuma um pouquinho do que eu entendi, é que amor é raiz, não é âncora, né? Amor te sustenta, não te imobiliza. E muito obrigada de verdade por aceitar o convite, por topar esse horário, por nos encaixar na sua rotina, na sua agenda. Uhum. E gostaria de saber se você aceita, eu vou parar a gravação? Tá. Da gente conversar um pouquinho sobre as perguntas que foram feitas no chat. Pode, estou aqui para isso. Eu vou ler e aí você contesta elas. Uhum. O Gardner, está aqui o Gardner aqui, agradecendo, meu colega que veio comigo lá da Argentina, meu companheiro. Vamos lá. A primeira pergunta foi feita pela Daniele e ela é uma constatação. O relacionamento narcisista é horroroso, porém normalmente ocorre com pessoas já em fase mais madura. Mas uma mãe narcisista destrói desde a infância. Uhum. Exatamente. Ela marca desde o início. Ela não deixa a pessoa ser ela mesma. Lembrando uma coisa aqui que eu acho importante falar, quando nós somos adultos, nós não somos devedores de obediência a pai e mãe. Nós somos devedores de respeito e honra. E honra não é obediência. Honrar é dizer assim, mamãe e papai, eu sei que vocês querem que eu faça isso e isso, mas isso não é bom para mim. Mesmo que isso você pense que é bom. Mas eu decido escolher. Ana Nunes constata o seguinte: quando assistimos na infância certas coisas, passam desapercebidas. Acredito que seja do vídeo de Sua Mãe Sabe Mais, do Rapunzel. Hoje, vendo essa cena, interpretamos de outra forma. Perfeito. Né? Isso que nós temos que estar atentos, gente, que às vezes um comentário, um elogio que está por trás é um ataque. Quando fala, por exemplo, eu amo você demais, inclusive todas as dobrinhas da sua gordurinha, você está dizendo, tem uma frase na mãe que ela fala assim, você é gordinha, mas eu te amo assim mesmo. Mesmo você sendo gordinha, né? Então assim, ele não está dizendo assim, eu amo você pelo que você é, ele está dizendo assim, você é até gordinha e eu te amo. Eu amo você apesar de quem você é. Né? Entendeu? Então assim, isso deixa uma marca. O nosso cérebro, o nosso inconsciente capta isso, essa imagem dupla, né? Esse sentimento duplo que está passando, capta. E aí a gente vai começando a diminuir. Né? A pessoa que se acostuma com isso e não sabe, realmente é triste, como constata a Carolina. É verdade. Muito triste. E aqui, o que diz Nicole faz a vítima principalmente duvidar de si. Como que é? Faz a vítima? Principalmente duvidar de si. Sim, ela duvida da própria sanidade, do próprio julgamento. Mas, gente, vocês acham que eu tô louca de achar que ele sair pelado de dentro da sauna, perto de uns outros casais, é normal? Né? Eu já tive uma cena dessa, da esposa chegar e falou assim, ele saiu pelado da sauna, que estava um monte de casal, um monte de mulher. Porque ele é todo malhadão. Aí eu não consigo. Você vê maldade em tudo, são amigos. Né? Os abusos crescem paulatinamente a ponto de que quando percebemos já estão gigantes e quase impossíveis de serem cortados para que possamos nos libertar, diz Débora Siembra. A gente precisa de entender que a esmola, quando é demais, o santo tem que desconfiar.
O Paulo, do marido, ele fala, o Paulo é treinador também, coach, ele trabalha com desenvolvimento de competências e ele sempre fala uma coisa: olha o currículo. Chegou para você, olha o currículo da pessoa. Lembra de uma coisa, o narcisista vai ter sempre uma história de vítima da ex, que ele acusa a ex de narcisista. Então, se ele começou a falar mal da ex, mas levanta, a gente chama de Red flag, né? A bandeira vermelha. Acenda sinal de alerta. Começou a falar mal da ex, responsável sempre é o outro, né, Ju? Ele não assume a culpa, e aí ele vai acusar a ex, ou ele vai acusar a ex, ou ela vai acusar o ex de ser um narcisista, quando na verdade eles que eram. Tá? Doutora, também quando tentamos sair do relacionamento e a pessoa fala que vai se matar. Como é que é? Doutora, também quando tentamos sair do relacionamento e a pessoa fala que vai se matar, o que você comentou. E eu tenho uma amiga que ela terminou com o cara diversas vezes e ele não aceitava o fim do relacionamento. E como eles moravam juntos, ela simplesmente não conseguia tirar ele da casa dela. Porque é aquilo que você falou, né? O entrelaçar-se muito rápido. Mas essa amiga, ela teve que fazer o que foi preciso, mas ela conseguiu sair desse lugar com muita terapia, com muito apoio. Isso é muito comum, de você colocar a pessoa na sua casa e depois você não conseguir tirar. E aí tem vezes que eles brigam e falam assim, quer saber? Vou sair de casa. Aí começa a arrumar mala. Quando a vítima não está fazendo terapia, não se percebe, ela fica assim, não vai não, vamos tentar, peraí, sabe? Quando ela está no processo terapêutico, eu falo assim, deixa aí. E ele botou o pé para fora, você troca a fechadura. Se você não conseguir pegar a chave da mão dele na saída, troca a fechadura. Mas, doutor, eu vou ficar sozinha. Antes só porque mal acompanhada. Confia em mim. Vai dar certo. Vai dar certo. Aí eu falo assim, vai sair não. Espera só para você ver. Aí tem uns que arruma a mala, bota no carro, volta para tomar cerveja. Vai lá, arruma a mala. Só para fazer aquilo. Quando percebe que a mulher não falou nada, aí eles voltam para casa, abrem a cervejinha, pegam um queijinho, pica. Não é nada, gente. Você acha que vão perder a vida boa de sugar da coisa boa que o outro tem, do brilho que o outro tem? Stephanie, pode falar. Stephanie, quer perguntar? Travou aqui, peraí. Também teve situação aqui que já aconteceu comigo e também já vi outras pessoas que depois que conseguiu realmente se afastar da pessoa, a pessoa, né, o narcisista, começa a afetar os amigos ao redor da pessoa para tentar afetar. Com certeza. Eu trabalhava em um hospital, já me aconteceu dela aparecer várias vezes machucada lá, falando que estava drogada, não sei o quê. E meus amigos ao redor aparecendo na casa das pessoas e tudo mais. E, tipo, eu tive que, literalmente, às vezes, me afastar de algumas amizades, assim, porque a pessoa queria falar e falava, mano, não quero saber, eu preciso evitar ao máximo para eu ficar bem. Porque senão eu sei que, tipo, eu acho que não a gente acaba se preocupando com a pessoa. Quando a pessoa fala que vai se matar, né, por conta de você e tudo mais, a gente se preocupa com isso. Imagina uma consciência que você fica quando a pessoa fala que vai se matar por causa de você e depois realmente a pessoa se mata, entendeu? Mata não, tá? Narcisista não se mata assim, ele não faz isso, tá? O narcisista, ele faz esse drama para ver se prende. Você falou uma coisa muito interessante, Stefano. Você falou assim que os amigos que estão perto também, parece que ele tenta influenciar, né? Acontece o seguinte, ele vai tentando de todas as formas fazer com que você volte, para que você morda a isca novamente, tá? Se você continua relutante e firme, o que ele faz? Ele começa o processo de difamação. Aí ele começa a te difamar. Esse é o processo que eles fazem. Então, eles vão falar que você traiu, que você não ama, que você não era de confiança. Aí começa a falar que você... Falar da sua moral, falar das suas coisas, das suas intimidades. Então, ele vai te difamar, de qualquer forma, tá?
Outra coisa importante que você disse aí, né? Que não é fácil sair porque muitas vezes você se sente responsável. Mas, gente, vamos cair aqui na real, só nós aqui. Você acha mesmo que nós somos capazes de mudar o comportamento de qualquer pessoa? Isso dói muito, mas realmente ninguém muda ninguém. Ninguém muda por causa de ninguém. E nós não somos capazes de mudar ninguém. A gente não é Salvador, né? A pessoa só muda quando a água bate na bunda. A gente não é salvador de ninguém, infelizmente a gente não veio... Eu falo assim, que tu não é como é que chama? Eu falo assim, você não é... A última Coca-Cola do deserto também. A última Coca-Cola do deserto. Exatamente, se acha a última Coca-Cola do deserto, mas você não é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado para poder salvar o mundo inteiro, meu filho. Às vezes eu brinco com o paciente assim para descontrair, o paciente fala assim, porque e se ele quiser dizer assim, alecrim dourado, você acha que você nasceu no campo sem ser semeado? Se a pessoa não quiser, ela não vai mudar. Ninguém muda ninguém. Né? Mas boa a sua fala, viu, Stephanie? Me fez lembrar desses pontos importantes. Nossa, e você falou uma coisa agora muito verdade, que eu tinha até esquecido. A pessoa, quando não consegue mais te afetar também, ela começa a expor você, começa a se difamar, expor na tua vida íntima. Eu já tive foto, vídeo nosso, embasado e tudo mais. E, tipo, gente, é surreal isso que a pessoa acaba fazendo. E você não pode morder a isca. Por fim, eles julgam, depois de uns 2, 3 meses, que eles não conseguem mais contato, não conseguem mais fazer você morder a isca, eles falam assim, mandam por alguém, usa cavalo de Troia, que a gente chama, né? Usa filhos, amigos, para poder ir até você, para ver se ainda consegue te desestabilizar. Fala alguma frasezinha para ver se desestabiliza. Então, uma coisa que eu aprendi no meu término foi a seguinte, quem é que está do meu lado, está do meu lado. Quem está em cima do muro está do outro lado. É forte, é finish. Não tem mesmo como continuar a conversa, não pode ser amigo de Facebook, não pode ser amigo de Instagram, não pode ter contato, não pode. Por quê? Porque você vai sofrer ataque. Então, você tem que não saber o que está fazendo, com quem está, o que está falando. Assim, fulano está falando sobre você, o tempo dirá. E a pessoa que está escutando que fulano está falando sobre você e não está te perguntando a sua história, é porque ela não quer saber. Eu falo assim, que quem consegue acreditar num narcisista, talvez esteja tão doente quanto. Né? Rayane. Oi, Ju. Oi. Eu queria fazer uma pergunta. Você acha que uma mãe narcisista transforma um filho em narcisista? O que eu falei no início, né? Normalmente, um narcisista, ele nasceu porque ele teve ou um pai ou uma mãe narcisista. Tá? Mas não significa que ele é vítima, porque quantos de nós sofremos ataques narcisistas hoje na escola, na faculdade, tá? A gente é atacado na rua, a gente é atacado por mensagens, né? Em redes sociais, e a gente não escolhe fazer a mesma coisa com os outros. Né? Não é porque me trataram assim que eu vou ter que escolher fazer assim também com os outros. Né? Mais alguma pergunta? Fernanda. Boa noite, doutora. Boa noite. Eu queria saber se, de fato, quando a gente nasce, cresce num lar narcisista, se isso faz sentido, por que a gente acaba atraindo na nossa vida relacionamentos também do mesmo jeito? É verdade. E aconteceu comigo. Eu até escrevi ali, a minha mãe, ela é muito narcisista. Eu estou fazendo medicina agora, mas eu era chefe de cozinha. E quando eu fazia alguma coisa que estava bom, ela falava assim, nossa, ficou tão bom que parece que fui até eu que fiz. Frase típica, né? E aí, depois, mais tarde, eu acabei tendo um relacionamento que foi bem difícil de me desvencilhar, que chegou assim ao ponto de eu me sentir nada, porque ele me rebaixava muito. Ele era bem mais velho do que eu e narcisista ao extremo, assim.
Eu sabia que ele era narcisista, mas aquela fé, entre aspas, que a gente tem que a pessoa vai mudar, né? E aí eu consegui me desvencilhar disso, mas eu acabo vendo que eu sempre atraio isso na minha vida. Parece que a gente sempre atrai esse tipo de pessoas em relacionamentos, sempre pessoas narcisistas. Se isso faz sentido ou se é também uma loucura da minha cabeça. 100% verdade. 100% verdade. O que acontece? Se eu tenho o costume, na minha casa, escutar essas frases, para mim é normal. Então, falar comigo que o prato que você fez até parece que foi eu, e se isso não é visto como algo desconfortável, todo dia você escuta uma frasinha ou outra de que o mérito é dela e não teu, quando você for se relacionar, presta atenção, você vai relacionar, nossos pais, pai e mãe, ou a pessoa que faz a figura paterna e materna, são nossas referências. Então, é a forma como nós nos relacionamos com eles e eles conosco é que vai dar base para a gente construir nosso relacionamento lá fora, no nosso par amoroso que nós vamos escolher. Então, se você tem esse tipo de comportamentos em casa e cresceu nesse, você não vai conseguir identificar que isso é uma coisa ruim. Afinal de contas, alguém te criou, te sustentou e te disse que te ama, fazendo daquele jeito, né? Agora, você falou que uma coisa que repete, quer dizer que não tem cura, Ju? Claro que não. Aí é que tá. Quando você sai do relacionamento, para sair do relacionamento e mudar essa forma, entender e colocar limite na sua mãe, limite no seu pai, limite nas pessoas perversas ao seu redor, você vai precisar de construir um processo terapêutico, de compreender e dar nome para cada coisa que aconteceu com você. Quando eu faço, por exemplo, terapia de EMDR, né, que eu trabalho nos traumas, a gente levanta os elementos de cada trauma, reprocessa a memória e transforma isso em empoderamento com uma crença positiva sobre você. Então, no processo de EMDR, que é considerado, inclusive, a técnica mais rápida para trabalhar um trauma ou estresse pós-traumático, e relacionamento abusivo trauma, gera estresse pós-traumático e gera trauma, né? Como eu falei da dissonância cognitiva, ele é muito rápido tratado com a técnica do MDR, porque ele tira uma crença negativa dentro de algo que acontecia com você e transforma aquilo em crença positiva que vai te empoderar. E aí, amanhã ou depois, quando você escutar alguma frase, começou a fazer, você já sabe, aqui eu não quero pra mim. Tanto que o meu relacionamento com o Paulo é fruto disso. Eu casei com o Paulo 3 anos depois de separada. Mas foram anos trabalhando em terapia, né? Para poder conseguir enxergar que eu não podia me permitir passar por certas situações, inclusive dentro de casa, da família. Com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, e certos abusos, tá? E botar limite neles. Então, é esse empoderamento que a terapia faz, né? De você não permitir. Hein? Tem algumas frases que a gente ouve que parece que marcam a vida da gente para sempre. Eu ouvi muito uma frase que até hoje eu acho que tem um impacto muito grande na minha vida. Só uma mãe para te amar. Então, é uma coisa que hoje em dia que eu estou tendo a parte da psiquiatria na faculdade, eu estou descobrindo algumas coisas até a meu respeito, né? Essa dificuldade de ter um relacionamento estável, de ser amada, de aceitar ser amada, porque parece que é só uma mãe para me amar. Então, dentro do processo terapêutico, você vai precisar de aprender que amor de mãe e pai tem preço. Tá? Amor de pai e mãe tem preço. Tem preço porque tem expectativas. Então, tem uma expectativa de dizer assim, eu espero que você seja o que eu sonhei para você. E que você não seja, se for um pai e uma mãe narcisista, e que você não seja melhor do que eu. Tá? Então, no processo terapêutico, você vai entender que amor de verdade, tá? O
primeiro amor de verdade, a taça precisa estar cheia do seu próprio amor. Então, como que a gente vai fazer esse movimento se a referência do olhar do outro para mim era um olhar torto, era um olhar que era sobre ela e não sobre mim? Então, você tem que primeiro se olhar. Então, no processo terapêutico, você vai conseguir sair disso, tá? Ana Luísa, diga. Oi, doutora. Boa noite. Deixa eu Boa perguntar. noite. E qual é a melhor forma de encerrar um relacionamento com uma pessoa narcisista, considerando que muitas das vezes, numa discussão ou alguma coisa, ela sempre vai usar o silêncio como uma forma de punição? Uhum. Eu sei, eu te entendo e respeito se você não queira conversar, mas você vai ter que sair da minha vida. Beijinho no ombro, tchau. Cortou. É assim. Sou mais eu. Ah, mas você... Uhum. Eu lembro de que uma vez eu escutei assim, você nunca vai encontrar alguém como eu. Eu falei, é justamente o que eu queria. Nunca mais encontrar alguém como você. Né? Se fosse para encontrar com alguém igual você, eu ficava com você. Né? Então, como que corta? Primeiro, você se fortalece em rede de apoio, tá? Rede de apoio é importante. Se fortalece na sua terapia e diz tchau. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Ou como diz a minha irmã, beijos e queijos derivados do amor para você. Beijinho, tchau. E corta. Não dá acesso mais. É assim que a gente faz. Não olha para trás. Faz igual a... Deus mandou lá na época da estátua de sal, né? Não olha para trás, não. Se você olhar para trás, vai virar estátua de sal. Entendeu? Ellen. Você deu essa resposta agora sobre relacionamento. Você acha que com os pais deve ser dessa forma também? Porque então, aí é uma relação diferente, né? Então, com os pais você vai colocar limites. Porque não vai ter jeito. Você vai encontrar com ele no Natal, no aniversário de alguém, no batizado, numa formatura, né? Então você vai aprendendo a colocar limite nos pais. Aí eles começam a fazer joguinho, aí você fala, não. E qual que é o ruim disso? Porque quando é com os pais, a gente tem muito medo de falar não. Por quê? Porque o amor deles justamente tem preço, e o preço é muito alto. É o preço da subserviência, da aceitação de tudo que eles falam e pensam é o jeito certo. Então, o que você vai dizer? Você vai ter que aguentar o tratamento que eles vão fazer com você. Tá? Às vezes, o tratamento de ficar sem falar com você por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, é de te atacar, é de você depois virar e, no processo de terapias, a terapeuta vai te ensinando como você vai se portar, né? E você vai aprendendo mais se fortalecer e vai dizer, essa forma como você está dizendo para mim, eu não aceito. Tá? Não concordo. É importante o filho ter autonomia, né? Muitos filhos são lidar porque não tem autonomia, né? São sustentados pelos pais. Bem lembrado. Às vezes a gente é dependente financeiramente. Aí os pais vão cortar a academia, vai cortar a faculdade. Agora eu não pago mais para você ficar aí no Paraguai, né? Então, o que a gente faz no processo terapêutico? Eu estou com um paciente exatamente, acabou de formar agora em Direito, passou agora na prova da ordem, formou e passou na prova da ordem, mas está desempregado. Mas o pai não deixa ele ver a mãe. Tá? Não deixa ver. E aí eu falo com ele assim, mas por quê? Por quê? Porque se ele fala não pro pai, o pai não deixa ele andar no carro. Ele gosta de ir pra fazenda, o pai dele não vai deixar ele na fazenda. Ele vai perder as regalias, ele tá sem dinheiro. Então, como que eu, como terapeuta, trabalho com ele? Eu fortalecendo a autonomia para que ele possa dizer pro pai, eu vou na mamãe, porque ela separou, foi de você. A mulher era sua, mas minha mãe, ela não tem problema comigo. E eu vou continuar sendo filho dela. Mas para ele impor isso, para ele dar conta, ele tem que ser autônomo. Então vai ter que trabalhar autonomia, tá? Bem lembrado, Paulo. Mais alguma pergunta? A Wanda tá aqui firme e forte, né, Lala? Tô vendo. No chat, deixa eu ver aqui. Eu, como amiga, tenho algum poder de conseguir fazer algo para ajudar a minha amiga a enxergar que ela está vivendo um relacionamento assim, fazendo perguntas. Isso é amor? Você sente que isso é amor? Aí você vai fazendo perguntas para toda vez que tiver um comportamento inadequado, aí você fala assim, amiga,
eu amo muito você. E eu sinto que eu devo te falar isso. Você percebe que ele está te afastando das pessoas que mais te amam? Então você vai fazer sempre perguntas para que a ficha dela caia. E indicar para ela poder fazer terapia. E isso também vai ajudar ela a enxergar. Tá? O narcisista sabe se reconhecer como narcisista? Claro que sabe! Só que ele nunca vai assumir isso. Lembra que ele nunca assume culpa. Então, o narcisista é você. Tudo que ele faz contra você, ele vai acusar que é você que está fazendo com ele. Então, se ele mente para você, ele vai acusar que você mente. Se ele trai você, vai acusar que você está traindo. Se ele está programando, planejando algo contra você, ele vai dizer que é você que está programando para uma coisa prejudicá-lo. Lembra disso? Então, o narcisista não se reconhece porque ele não pode sentir culpa. Se ele sente culpa, ele volta naquele estágio infantil de aniquilamento da psique. Né? Então, ele nunca vai sentir. Então, resumindo, tem cura? Não. Mesmo porque ele não se acha doente, né? Não, claro que não. O problema é sempre o outro. Né? O problema é sempre o outro. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O que fazer ao pegar aula com um professor narcisista? Muita autonomia. Não precisa desse professor. A matéria dele você vai estudar e você vai saber de qual é salteado. E nunca demonstre fraqueza ou rebaixa o nariz. Porque se ele sentir que você tem medo ou rebaixar, ele vai montar em cima. A gente teve uma professora lá na Argentina e ela era terrível. Ela se comporta completamente perversa. Era difícil uma aula dela que ela não cometia perversidade. E aí eu lembro que a matéria dela eram 1.200 pessoas para a prova oral e ela aprovou 200 pessoas. 1.000 ela reprovou, né? E aí eu lembro que eu fui para a aula dela e eu falava assim, meu Deus, e toda vez que uma pessoa já sofreu relacionamento abusivo e ela se depara com a situação de novamente abuso, mesmo eu, terapeuta, tá? Eu tinha que fazer muita técnica de EMDR na hora da prova para me acalmar. Eu ia para a aula, eu ia sempre muito bem arrumada, maquiada. Você lembra, Paulo? Eu vestia a minha melhor roupa para ela, porque eu não chegava rebaixada, sabe? Chegava lá assim. Ela vai me ver como alguém que sabe. E aí, na época da prova oral, ela começou a me estabilizar. Umas 3 vezes ela tentou me estabilizar. Ela ia fazendo pergunta, quando eu falava assim, porque ela, não, tá direto, não estou te perguntando isso, era assim, né? E aí, na 3ª vez que ela tentou me estabilizar, eu sentada na ponta da cadeira, eu não encostei, eu não abaixei o ombro, eu levantei, e ela tentou, na 3ª vez que ela tentou me estabilizar, eu falei assim, prof, eu estou insistindo em falar disso, porque isso eu tenho propriedade de falar. No meu doutorado eu falei sobre isso, isso e isso, e eu criei um projeto federal, pago pelo governo federal, sobre isso, isso e isso. Então agora fale mais sobre isso. Estou interessada em saber. Aí comecei a falar. No final ela me deu 10. Então, assim, você não pode baixar. Se ela sentir, ou se o professor sentir que você está com medo e baixar, filho, porque ele está na autoridade. Quer falar, Paulo? Não? Você está sem som. Eu tô rindo aqui da Celina aqui no chat, olha que ela botou aí. Não vi o que é. Como a vítima pode seguir essa? Como a vítima pode seguir? Celina? Tá. Eu já conheço alguns padrões, todos temos, né? É esse? Então, se eu achar que sou narcisista, quer dizer que não sou, porque narcisista não se reconhece, correto? Aí depois ela colocou que ela se reconhece em alguns padrões. O que acontece? Normalmente, quando sofremos muitos anos de abuso, às vezes você se pega tendo defesas perversas. Mas aí o que acontece? Se o outro pontua, isso não tá legal o que você falou. Aí você cai em si, e você se arrepende do que você faz. É comum isso, tá? O doutor David está falando aqui, é meu professor. Assim, ó, é só um semestre com o professor, então, ou seja, aguenta.
graças a Deus, aqui na Argentina, acho que nunca pegamos reação, não, né, Paulo? Aqui na Buenos Aires, na Argentina, não pegamos. Aqui no Paraguai, não. Aqui no Paraguai, eu ainda não peguei, não. Estou só no 3º semestre. Não peguei ainda, não. Mas é normal. Como a vítima pode seguir em frente se convive em um ambiente com um narcisista e com convívio com pessoas próximas a ele, convívio direto, sem poder cortar? Então, você não pode mostrar fraqueza, você não pode mostrar submissão, você deve demonstrar respeito pelo ser humano, mas você não deve baixar. Eu lembro de uma vez eu cheguei para uma professora e falei assim, eu posso gravar a sua aula? Não. Aí eu fiquei olhando para ela assim, ela ficou esperando para que eu perguntasse assim, por quê? Né? E eu não perguntei, só olhei para ela assim. Aí ela começou a responder, não, porque hoje eu não estou de bom humor. Eu falei, ok. E quando o professor faz esse tipo de jogo, só porque eu não estou de bom humor hoje, né? Se desestabiliza, que não deveria, né, gente? Na faculdade de medicina a gente deveria formar médicos humanos, né? Então deve ser esse o primeiro lugar onde a gente deveria aprender a humanidade. Você vai fazer o seguinte, você vai levantar a cabeça e dizer, ok, não tem problema não, a gente estuda, a gente combate esse tipo de ataque se tornando uma pessoa melhor. Então vai estudar mais. Dedica a essa matéria muito mais do que qualquer outra matéria. E chega lá e arrebenta a boca do barão. E gabarita. Entendeu? Bia levantou a mão. Me permite só um comentário. Teve uma pessoa que perguntou como que uma pessoa de fora do sistema narcisista, mas que está observando que existe ali uma relação perversa, enquanto amigo, o que você pode fazer? Concordo plenamente com tudo que foi dito. Eu só acrescentaria um adendo, digamos assim, porque pode ser que a pessoa que está observando tudo isso se sinta muito frustrada quando avisa o outro, você está num caminho que não está legal, você está num relacionamento que não está saudável, e quando a pessoa não é ouvida, ela sente, você enquanto amiga, se sente numa situação tão impotente frente à situação, porque não é sua responsabilidade de botar um fim naquela relação, que acaba levando para o pessoal e acaba, às vezes, ficando com raiva e deixando de ser um suporte futuramente para essa pessoa sair desse relacionamento. Então, se eu posso dar uma sugestão, que você tenha muita paciência com a pessoa que está nessa situação, porque ela não está ali simplesmente porque ela não quer ver. Às vezes ela não está dando conta de fato, assumir que ela está numa situação de sofrimento, de fato. Uhum. Ela está na esperança de mudar essa situação. A gente não sabe, né? Talvez acho que não tem força suficiente, né, filha? Exatamente. E estar numa posição de amigo de uma pessoa que está sofrendo junto, acaba sofrendo junto com essa pessoa, mas o que eu recomendo tenta ficar numa posição mais dissociado, ou não sofrer junto ali tão intensamente com a vítima dessa pessoa, porque você vai precisar ser a pessoa que vai estar firme para tirar essa pessoa quando ela estiver pronta. Não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo dela. Então, trabalhe isso também na sua própria terapia, para que você não leve em consideração que aquilo ali está sendo uma afronta ou que você está sendo ignorada pelo seu amigo, porque não é sobre você, é sobre o outro. Perfeito, Bia. Essa é minha filha. Psicóloga também. Juliana, diga, Juliana Carvalho. Juliana, levantou a mão, quer perguntar? Alguém está falando aqui que ainda não peguei, mas lá pelo 5º, 6º semestre você encontra os professores com esse comportamento narcisista. Nós vamos dar um nó na cabeça deles. Mais alguma pergunta, gente? Por que o narcisista não se reconhece? Correto? Isso aqui nós já respondemos, né? Mais alguma pergunta? Acho que deu, né? Então, mas
Já que não temos perguntas, gente, então nós vamos ficar por aqui. O pessoal, não sei se já mandou o link. Já mandaram o link? Já sim, já foi enviado o link. A Crislene pediu uma indicação de livro. Chama assim, Assédio Moral. Eu vou colocar no grupo, tá? Assédio Moral, a violência perversa no cotidiano, da Marie France. Ela é perfeita, tá? Ela é perfeita. Não tem muitos termos técnicos, ela consegue... parece que ela descreve o que você está vivendo, parece que ela descreve... Gente, eu demorei 3 anos para conseguir ler esse livro. É interessantíssimo. Vou colocar no grupo o nome do livro, tá? E aí vocês podem procurar, tá bom? Ok? Vamos terminar então, gente? Você disponibiliza seu material também, Ju? Sim, com certeza, tá? Vamos disponibilizar sim, tá? Um beijo para todos. Obrigada, Evne. Vou finalizar a chamada então, pessoal.